Fala aí, galera, beleza? Tudo bem? Começa mais um papo de crack aqui. Bom sábado pra vocês, se você está assistindo esse vídeo no sábado. Eu estou gravando ele no sábado de manhã, por sinal. Ai, assisti três jogos basicamente essa semana. Assisti mais, assim, três jogos que realmente prestei atenção, que eram um pouquinho mais importantes pra mim. Primeiro foi Santos e Botafogo de São Paulo lá. Foi a estreia do Neymar, então eu assisti mais por causa disso, não por fã de Paulista. Assisti o Derby, Palmeiras e Corinthians no Allianz. Esse jogo teve algumas coisas também interessantes, por mais que o jogo em si não tenha sido tão bom assim. E assisti, que aqui pra mim foi o pior jogo da semana, tá? Que foi Botafogo e Volta Redonda, o atual campeão da América e brasileiro. Foi com Volta Redonda, mas tem alguns pontos nesse jogo, algumas situações que envolvem ele que eu quero poder falar. Então, assim, tá chegando aqui agora no vídeo, já deixa o seu like aqui também, já interage com alguma coisa aqui para poder ajudar naquele engajamento, tá bom? Então, valeu. Vamos lá, vamos começar então por ordem cronológica, que o primeiro jogo foi Santos e Botafogo. E vou ser bem sério pra você, eu fiquei surpreso. Fiz algumas anotações até aqui, então eu quero poder falar um pouquinho sobre ele. E assim, primeiro o Santos foi pro jogo e nosso único objetivo naquele jogo era assistir a volta do Neymar. Então, todo mundo foi para poder assistir a volta do Neymar. Porque assim, vamos lá, é um jogo de uma rodada intermediária do Campeonato Paulista, que não era um clássico, não era uma final, não era uma semi, mas assim, era a estreia do Neymar, reestreia do Neymar pelo Santos, então assim, valia um pouco mais a pena da gente assistir. E algumas coisas desse jogo foi, por exemplo, o treinador, né, que é o Pedro Caixinha, ele tinha sido expulso no jogo anterior e acabou não indo, não estando lá, ele nem foi para estar pro estádio, eu acho. Eu, pelo menos ouvindo lá na narração, ele foi passar uma cirurgia, fez alguma cirurgia, estava em casa de repouso, alguma coisa na situação. Mas isso também é completamente relevante, é só uma informação mesmo para vocês. E vamos para o ponto principal, que é a do Neymar. O Neymar entrou no segundo tempo e ele jogou o segundo tempo inteiro. E eu fiquei muito surpreso com isso, porque assim, eu não esperava que o Neymar fosse jogar tanto tempo, ainda mais depois daquelas declarações do Jorge Jesus falando que fisicamente estava muito abaixo dos outros jogadores do Al Hilal. E foi surpreendente ver que o Neymar entrou bem, jogou bem, assim, né? O Neymar tá fora de ritmo, a gente percebe ainda que ele, no final do jogo, ele deu uma cansada legal, né? No final do segundo tempo, ele deu uma cansada massa, ele não tava correndo tanto. Mas, assim, não foi um jogo de lá e cá, então o Neymar não voltava tanto para defender, até porque depois também o Botafogo ele tem um jogador expulso. E aí mesmo que ele não ia voltar para defender, porque o Santos se postou totalmente no ataque. O jogo terminou 1-1. Pode que o Botafogo tenha feito um gol no segundo tempo. No primeiro tempo acabou terminando 1-0, o Neymar entrou. No segundo tempo, o Botafogo acabou fazendo um gol, mas sim, um lance de bola aérea. Inclusive, é mais um defeito do Santos, né? Não sei se eu anotei aqui, mas o Santos tomou mais, não anotei, mas ele tomou mais um gol de bola aérea. Assim, basicamente é a forma mais fácil de fazer gol no Santos, pelo menos nessa primeira parte do ano, tá? Assim, vamos falar sobre o que realmente importa, que é a volta do Neymar. O Neymar ele foi o jogador que mais sofreu falta durante o jogo, agora que ele só jogou meio tempo, foram 5. E assim, foi incrível a partida do Neymar. Ok, foi contra o Botafogo, Botafogo de Ribeirão Preto, o clube. Desculpa aí, quem torce, mas né. O Neymar ele entrou, é um time um pouco mais fraco também, mas o Santos também não tá no seu auge, né? O Santos vive uma fase bem difícil. Assim, defensivamente o Santos é um desastre. Mas o Neymar entrou bem, ele apanhou bastante também, mas ele até que fez uma partida muito boa, ele quase fez um golaço, ele deu mais ritmo de jogo, e pelo que parece, o Neymar vai jogar muito ali por dentro, fazendo o papel de um camisa 10. Então, aquele camisa 10 um pouco mais clássico, que não pisa tanto na área, mas que distribui bem o jogo, que dá um ritmo para o jogo, que se apresenta para poder jogar, que constrói bastante. Isso vai ser muito interessante ver, não só no Santos, mas também na própria seleção. Se parar pra pensar, a seleção ela tem um ataque extremamente bom. Nós temos o Vini, atual melhor do mundo. Nós temos o Raio, né, o Rodrigo, tá jogando uma barbaridade mesmo. Nós temos o Rafinha, que atualmente, ao lado do Salah, é o melhor jogador da temporada. Então, assim, uma barbaridade que eles vêm jogando esses três. Nós temos o Neymar.
E o Neymar, se ele jogar um pouco mais por dentro, vamos supor, assim, Rafinha pela direita, Vini pela esquerda e o Rodrigo brincando de falso 9 ali, com o Neymar um pouco, jogando um pouco atrás, para poder armar a jogada, para distribuir a bola para os jogadores, eu acredito que possa render. Não acho que o Dorival vai fazer isso, tá? Acho que o Dorival não vai explorar tanto esse quarteto, mas é, é uma possibilidade e que tá aí, né? Vai que, né? Jorge Jesus aceita vir para a seleção. Assim, a surpresa maior foi o Neymar. O Neymar jogou bem, o Neymar tá sem ritmo de jogo, mas ele produziu um volume muito alto de jogo. Ele foi muito presente, foi muito participativo, ele buscou muito o jogo, ele aparecia para poder receber, para construir um pouco mais no meio de campo, tentava jogadas individuais, ele tentou chutes de fora da área, mas você vê que ele tá ainda sem ritmo, sabe? Ele apanhou bastante também, ele recebeu umas faltas bem pesadas. Uma coisa que eu achei interessante também no final do jogo foi que o Neymar, ele parou para tirar foto com absolutamente todo mundo que pediu. Todo mundo que pediu para tirar foto com ele, ele tirou uma foto. Os jogadores, comissão técnica, porque, cara, é o Neymar. É a maior celebridade do país. E foi um gesto bem legal. Ele parou, tirou foto com todo mundo. Ele pediu para a televisão, né, esperar um pouquinho, porque ele queria tirar foto com o pessoal. Cara, é o Neymar. É o Neymar. Tá? Assim, no jogo não teve muita coisa, teve muita chance perdida do Santos. Como perde gol, tem um disclaimer que eu queria falar também contra isso, é o seguinte. Acho que o time estava muito ansioso pro próprio Neymar. Tá? Até antes do Neymar entrar e quando o Neymar entrou, é a questão de que todas as jogadas tinham que passar pro Neymar. Ou seja, todo mundo queria fazer um passe pro Neymar para ele poder fazer o gol dele. Era aniversário dele também. Tal. Até porque tem um lance, se eu não me engano, eu não sei se é o Soteldo ou é o Guilherme, mas acho que é o Soteldo, em que ele tá vindo na linha de fundo e ele tem a opção de fazer o passe pro Tiquinho, que estava na primeira trave, e o Neymar na segunda. O melhor decisão ali seria realmente tocar no Tiquinho, mas ele tenta fazer uma bola um pouco mais longa para o Neymar. Ele bota a força demais, a bola vai quase passando, o Neymar não consegue finalizar de primeira, ele tem que dominar e reconstruir a jogada. Mas assim, o time estava tentando forçar muita coisa no Neymar. Acho normal, é o Neymar que está jogando ali, mas assim, o time não pode viver à base disso. Eu acho que o Santos tem que começar a construir por fora disso para então assim fazer um pouco mais de sentido para poder o time jogar como um time e não o Neymar Futebol Clube, né? Santos Futebol Clube. Basicamente foi isso. O jogo não teve muita coisa. Teve o gol do Tiquinho no primeiro tempo, um gol de pênalti. O primeiro gol dele pelo Santos. A torcida até cantou a música. A torcida do Botafogo normalmente canta para ele. Então foi bem legal, foi bem legal. Mas tirando isso, não teve nada muito relevante no jogo. Tá? Falar um pouco sobre o Derby Paulista, eu fiz algumas anotações também. E, cara, primeiro, foi um vario de bola do Palmeiras. Venhamos, tá? Taticamente, o Palmeiras dominou aquela partida. Principalmente no primeiro tempo. Até tem a anotação aqui que, cara, o Corinthians não viu a cor da bola. O Corinthians não viu a cor da bola, o Palmeiras foi totalmente dominante. Isso é uma coisa que eu paro a pensar aqui. Como o Abel consegue se reinventar tanto? O Abel tá há anos aqui no futebol brasileiro, multicampeão, e ele consegue ainda se reinventar tanto ao ponto de a gente não conseguir estar prevendo o que ele vai fazer. Porque ano passado, talvez tenha sido o pior ano dessa era Abel, né, que só ganhou o Paulista, só ganhou o Paulista e tudo mais, mas assim, foi um bom ano. O Palmeiras ainda foi vice-campeão brasileiro. Caiu nas oitavas, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, mas vamos lá, caiu para os dois campeões. Caiu para o Flamengo, que foi campeão da Copa do Brasil, e caiu para o Botafogo, que foi campeão da Libertadores. Também perdeu o título para o Botafogo, que é o campeão brasileiro. Então, assim, o Palmeiras fez uma temporada até que boa, por mais que não tenha ganhado nada além do Paulistão. Tá? Uma coisa também que eu acho interessante desse jogo foi que o Corinthians, ele é muito dependente do Galo. Muito dependente do Galo. Porque, assim, o Combinado não fez lá a sua melhor partida. Eu posso falar uma besteira aqui, mas assim, não achei que foi uma grandiosa a partida dele e tudo mais. E o Corinthians estava muito pressionado, ele não tinha esse desafio. Faltava aquele passe de qualidade para poder as coisas acabarem se desenrolando melhor. Tanto que o jogo começa 1-0 pro Palmeiras, se não me engano, foi o do Maurício. Anotei aqui. Foi o Maurício, isso mesmo. E, assim, um gol foi pouco, tá? Principalmente porque o volume de jogo e o domínio do Palmeiras
era muito maior do que o do Corinthians. Então o gol acabou sendo barato ali e tudo mais. E no segundo tempo, o Yuri Alberto acabou empatando a partir de uma roubada de bola do Memphis, lá em cima do Richard Rios, se eu não me engano. Ele faz o passe para o Roberto, e o Roberto chutou muito bem. Tá? Um chute cruzado assim, de quem sabe fazer gol, tá? O Roberto ele é muito zoado. Tem muita edit dele, principalmente em outras redes sociais como TikTok e Instagram, fazendo uma zoeira, porque assim, às vezes ele faz umas coisas meio malucas, meio dignas de a gente ficar vendo ele. Mas, cara, foi um gol de alguém que sabe tratar bem a pelota. E aí, acontecem duas coisas relacionadas ao Yuri Roberto, que eu acho que seria interessante pontuar aqui. O primeiro foi que ao fazer o gol, o jogo foi no Allianz, tá? Ou seja, a casa do Palmeiras, ele vai lá e chuta a bandeirinha. Eu e o Manuel, eu acho que é uma besteira tomar cartão amarelo por causa disso. Tem muita gente que fala assim, ah, não, é um desrespeito contra a instituição, é um tipo de provocação que não faz sentido, você está desrespeitando o clube, uma instituição e tudo mais e tal, e tal, e tal. Eu entendo esse ponto, tá? Não discordo, realmente, em alguns momentos pode parecer um desrespeito, mas acho que a provocação é totalmente válida. Você tem que provocar o torcedor, tem que aproveitar o seu clube rival. Eu acho que isso que torna o futebol, daquele tempero que o futebol diferencia principalmente o futebol sul-americano do futebol europeu, é essa coisa um pouco mais emocional, um pouco mais humana, enquanto o futebol europeu é aquilo, pô, jogador, torcedor batendo palma quando o time faz gol, e no futebol sul-americano é jogar cerveja pro alto, é maluco que tira a camisa, aquela loucura, aquele caos, aquela correria. Eu acho isso muito maneiro. Acho que são coisas que têm que ser preservadas no nosso futebol. Mas eu entendo quem reclama que dessa comemoração do Roberto, ele chutar a bandeirinha e tudo mais. Se eu não me engano, isso aí começou com uma polêmica contra o Corinthians, que acho que o Luciano fez isso num jogo contra o Corinthians na Neoquímica, e aí deu uma confusão e tudo mais. No caso, o Roberto tomou cartão amarelo por causa disso. Então acontece um lance que é totalmente absurdo. O Roberto ele vai começar uma jogada. Não sei se eu anotei com quem foi, não sei, mas aos 63 minutos. Né? O que ele faz? Ele simplesmente simula uma falta. Nada a ver. Ele literalmente se joga, não teve nenhum contato. Não é assim que não, tipo assim, ele buscou contato e se jogou. Não, nem encostou. E ele pulou. E o Klaus foi lá e aplicou o segundo cartão amarelo para ele, cartão vermelho. Minha opinião contra isso. Contra isso. Simulação é para amarelo. Beleza? Beleza. A gente não tem problema de falar disso. Mas não é aplicado. Claramente isso é aplicado e quando acontece é mais dentro da área, quando o jogador tenta forçar um pênalti. Assim, eu achei super exagerado o cartão do Klaus, por mais que eu entenda que ele não estava errado. Pelo menos simulou, merecia o cartão amarelo. Assim, não é o tipo de coisa que a gente vê acontecendo com regularidade. Esse é o ponto, sabe? Eu fico pensando que se fosse em uma outra área do campo, eu não vou nem falar, tá? Assim, existe muito a mística de que o Klaus é palmeirense, que ele favorece o Palmeiras. Não vou trazer isso aqui, porque eu acho que é uma coisa mais de torcedor, tá? Então, o torcedor tem essa liberdade de poder falar o que ele quiser, principalmente quando tá em estádio. Mas, assim, eu acho que foi um super exagero do Klaus, segundo cartão amarelo pro Roberto pela simulação. Entendeu? Então, assim, super exagerado. O Neymar, a gente estava falando do jogo do Neymar, tentou simular um pênalti também no jogo contra o Botafogo e não foi, não deu nada, o juiz só não marcou e o jogo seguiu, não tomou amarelo, não tomou nada. Ok, é o Neymar, então pode ser que a própria arbitragem esteja sendo um pouco mais conivente, um pouco mais flexível com o Neymar, pode ser. Mas assim, o lance do Roberto também é bem bizarro. E acontece uma coisa também interessante no final do jogo, que é o fato de que o Estevão sofre um pênalti e ele vai bater o pênalti. É o último lance do jogo e o Hugo, o goleiro do Corinthians, o Neneca, ele faz uma baita de uma defesa. O Estevão bate o pênalti, ele perde o pênalti. É um pênalti que deveria desempatar o jogo, né, que estava até 1-1. E o Hugo faz uma defesa e garante que ele empate o Corinthians. As coisas, sim, são complicadas quando a gente vai falar sobre esse empate. É o seguinte, pro Corinthians teve um gosto quase que de vitória e o Palmeiras um gosto de derrota. O empate não existiu para nenhum dos dois. Entendeu? Então, assim, foi bem. Essa baita dessa diferença, até porque eu falei. O Palmeiras dominou bastante parte do jogo e o Corinthians trabalhou mais quase que de forma reativa. Uma coisa interessante sobre o pênalti que o que aconteceu depois.
E o Estevão chorou bastante porque ele perdeu esse pênalti. É um clássico. Você não quer perder um clássico. Você é o melhor jogador do time, você tem um pênalti no último minuto e você perde. Você sente uma carga mesmo, sente uma pressão. Obviamente eu não acho que isso vai afetar o Estevão, até porque o Campeonato Paulista o time não perdeu, mas foi algo que, assim, que no momento o Estevão sentiu bastante e... Mas ele não é um moleque. Ele é um moleque, ele é um gênio da bola, vai ser muito grande no meado do ano, né, pós-mundial, ele vai pro Chelsea, provavelmente vai jogar bastante lá, provavelmente vai jogar, vai ser titular, já que o Palmer tá jogando mais por dentro da ponta direita. Mas assim, ele sentiu, ele chorou, e é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque assim, o jogador mais experiente, ele sabe lidar melhor do que com isso. Mas um jogador muito novo, se isso acontecer com um certo nível de frequência, pode ser que ele perca mais a confiança, e perder a confiança no futebol é tudo, tá? É, teve um problema também nesse pênalti que foi o lance do Abel ter falado na entrevista pós-jogo de que houve uma invasão e que deveria se repetir o pênalti. Só que assim, a invasão não aconteceu. Ou melhor, ela aconteceu também, mas não foi só do jogador do Corinthians. Já teve jogadores do Palmeiras invadindo também, entendeu? Então assim, é o Abel, né, cara? Abel, eu acho ele um treinador extremamente absurdamente bom. Inclusive, eu gostaria que o Abel fosse treinador da seleção brasileira. Eu acho que o Abel seria muito bem na seleção brasileira. Mas assim, o Abel ele tem a mania de quando ele perder, quando ele perde, ele quer arrumar uma desculpa ao invés de falar que, ah não, o time foi superior. Entendeu? Acho que eu vi ele falando que o time foi superior poucas vezes. Acho que contra o Botafogo no 3-1 ano passado foi uma dessas poucas vezes. Tá? Então assim, a gente não tem invasão de ter voltado o pênalti, é loucura do Abel. Tá? E vamos pro último jogo. Foi Botafogo e Volta Redonda, que foi em Bangu o jogo, no estádio. Meu Deus, esqueci o nome do jogo. Estádio. É um estádio do time do Bangu. E, cara, que jogo terrível que aconteceu. Que jogo terrível, 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 terrível. E por que eu vou falar de um jogo terrível como esse? Por causa de algumas coisas que aconteceram nesse jogo. Primeiro, a falta de planejamento do Botafogo. Eu sei que o Testor falou no campeonato pra ele, né? Que a temporada ainda começa a partir de abril. Eu sei. Eu sei que Carioca é um dos piores estaduais do país. Porque Carioca não tem premiação. Carioca é uma várzea. Os gramados são horríveis. Esse é um ponto que eu estava falando aqui também. Mas assim, o Botafogo queria se planejar. O Botafogo está sem técnico há mais de um mês. O Arthur Jorge saiu, foi assim, anunciado oficialmente a saída dele no dia 3 de janeiro. Mas ele já tinha dado indícios disso. Desde o jogo contra o São Paulo, o time foi campeão, e o jogo contra o Pachuca, no Intercontinental, e que não ficaria. Ficaria, até porque, se vocês não sabem, em outubro, após o jogo contra o Botafogo e o Cuiabá, o jogo teve 0-0, e no Newton Santos, que esse jogo foi caótico, entendeu? O Arthur Jorge viajou para o Catar para poder conversar com o responsável pelo time que está assumindo agora, que é o Al Alim, Al Rayyan, se não me engano, é um desses dois clubes. Assim, ele já iria sair. Já iria sair. Então, assim, o Botafogo sabia disso. E não ter se planejado para contratar um técnico, ter que estar usando um técnico do Sub-20, é um total absurdo. Total absurdo. Eu acho que o menos culpado disso tudo é o Carlos Leiria. Porque, assim, vamos lá. E vou acabar entrando no segundo ponto, que é assim, o gramado do estádio era terrível, era tenebroso. Era algo totalmente tenebroso. Tenebroso, era horrível. Tanto que com 3 minutos de jogo, o Bastos. Cara, é isso que eu falo. Se eu falo que o planejamento é horrível. O Bastos é um jogador que saiu no jogo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, lesionado. Tanto que ele não joga a final da Libertadores e não joga o jogo contra o São Paulo, nem o jogo contra o Pachuca. Não vinha jogando nenhum dos jogos. Inclusive, não jogou a Supercopa contra o Flamengo, que o Botafogo tomou um vareio de bola. Porque o gramado estava muito pesado e preferiu colocar o Lucas Alto por causa disso. Então, por que você vai colocar um jogador que está voltando de lesão num gramado terrível, como foi do jogo contra o Volta? O que aconteceu? 3 minutos do jogo, o Vasco se lesiona e sai de campo. Só isso. Só isso. Ou seja, um dos melhores zagueiros do Botafogo, se não o melhor, e um dos melhores do Brasil, por sinal, sair lesionado com 3 minutos de jogo porque o técnico Carlos Leiria achou que seria legal colocar ele num gramado terrível como aquele. Não satisfeito, 10 minutos depois, uns 15 minutos depois, o Arthur, que veio para poder substituir o Luiz Henrique, ele também se lesiona porque o gramado é terrível. Terrível, terrível, tenebroso, assim, coisa ridícula.
e ele também sai lesionado do jogo. E não só ele, quando o Bastos sai e entra no reserva, esse é um outro ponto do planejamento que é horrível, que é o seguinte, o Botafogo não tem um elenco ainda reserva, não tem substitutos, não tem suplentes à altura de jogar o que o time precisa jogar esse ano. Tem Recopa daqui a pouco, teve a Supercopa, o Botafogo não tem suplente, estão todos os moleques da base, muito esforçados, querem muito jogo, querem mostrar muito serviço, mas ainda inexperientes. O que acontece? Ele coloca o Serafim, que é um moleque da base, que também sai lesionado. Ele também sai lesionado do jogo. Ele também sai lesionado do jogo, o que é um total absurdo, cara. É um absurdo a gente vai pensar que o Botafogo perdeu 3 jogadores lesionados, fora que Vitinho sentiu e o John também sentiu, porque o gramado estava tenebroso. Ah, mas pô, só o Botafogo que se machucou, não. 3 jogadores na ligação saíram porque também se lesionaram no jogo, sentiram. Eu não sei se foram lesões, vão tirar eles algumas semanas, mas eles sentiram. E, assim, cara, é loucura. Uma loucura o que a falta de planejamento do Botafogo está fazendo. E uma loucura que também existem gramados tão ruins em que o atual campeão da América, atual campeão brasileiro, tenha que jogar. É um jogo por colocar os moleques da base de novo. Bota a base inteira. Carioca não é algo, não é um campeonato que você deva disputar. É algo que você deve, é um campeonato ridículo, é um campeonato fraco, é um campeonato em que nenhum time se importa, é um campeonato que não dá premiação, ele traz mais prejuízos para os clubes do que benefícios. Porque assim, vamos lá, o Bastos agora se machucou. Botafogo tem o. Esqueci o nome dele, o novo zagueiro que acabou chegando no Ceará, que agora, que ele veio para ser suplente. Tem o Jair, com uma contratação de 12 milhões de euros, mas que não tá, porque ele tá jogando com a seleção sub-20. Então, assim, o Botafogo vai ter que usar um zagueiro, acabou de chegar, ou seja, sem entrosamento, sem ritmo de jogo com o Botafogo e tudo mais, ou vai continuar usando mais algum moleque da base para poder completar aquilo dali. A falta de planejamento do Botafogo e um gramado terrível é algo que é, assim, absurdo, cara. É absurdo. Então, assim, o estadual, eu não sou contra acabar totalmente com os estaduais. Eu só acho que os estaduais têm que ter menos datas. Não faz sentido o clube jogar por 16 datas no campeonato estadual, ainda mais nesse calendário maluco que a gente tem. E isso a gente tem que colocar na culpa da CBF. Porque para poder fazer média com as federações e para as federações lucrarem bastante, o que aquela CBF faz? Ah, não, bota estadual aí, bota 16 jogos. Se estourar jogador, se dane. Entendeu? Os times dão um jeito. Entendeu? Isso também é falta de profissionalismo dos próprios times. No Brasil, foi tentado criar uma liga, né, que seria a Liga Brasileira de Futebol, a Libra. O que aconteceu? Os times não conseguem sentar numa mesa os dirigentes dos clubes e dizer, não, vamos organizar um campeonato nós e deixa a CBF cuidando só da seleção brasileira. Mas os times, como querem mais dinheiro, são extremamente gananciosos, isso acaba não acontecendo. Então, assim, estadual é uma porcaria. Não serve pra nada. Serve para lesionar jogador. No Brasil, só serve para lesionar jogador. Eu entendo que times pequenos precisam do estadual, mas deveria se criar um outro modelo para a gente conseguir fazer com que os times grandes não saiam tão prejudicados nos jogos estaduais. Tá, então é isso, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, assim, comenta alguma coisa aqui embaixo. Diga o que você achou do vídeo. Qual a sua opinião sobre esse lance dos estaduais e tudo mais. Curte esse vídeo também. E provavelmente ao longo da semana eu vou trazer mais alguns. Quero poder gravar um pouco mais de frequência aqui. Tá? Sigam a gente nas nossas redes sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram. Tudo papo de craque lá, que você vai acabar achando. Tá? Vou deixar na descrição aqui também os arrobas da gente. Então é isso. Tamo junto. Fiquem com Deus. E é nóis.